Quem mandou matar Marielle? Com o depoimento de Elcio de Queiroz, descobrimos que houve um intermediário entre o mandante e os assassinos. O problema é que esse intermediário foi morto e mais, seu assassinato sequer foi investigado. Ou seja, se tinha alguém que podia levar o mandante, era esse Macalé, né? Qual o problema? Ele foi assassinado. A gente está tendo muitas revelações sobre o caso Marielle essa semana por causa de um depoimento, né, de uma delação premiada, na verdade, do Elcio de Queiroz, que foi um dos assassinos. Entre os detalhes revelados pelo Elcio, estava lá a participação de um outro personagem que não tinha aparecido até agora, chamado Macalé, né, que é esse rapaz aqui, o Edmilson Oliveira da Silva ou o Edmilson Macalé. O Macalé, ele era o responsável por vigiar a Marielle, conhecer toda a rotina dela, etc. E também pelo que eles chamavam de contenção. Ele estava presente no dia do assassinato para fazer a contenção. O que é contenção? Basicamente significa que se a polícia aparecesse, era ele que ia enfrentar. Então, tá aqui, né, ó. Ao contrário do que se acreditava, ele não era um motorista, aqui se referindo ao Queiroz, né? Não era um motorista do Cobalt Prata utilizado pela quadrilha à noite. Quem exercia essa função era o Suel. No banco do carona estava o Rony Lessa, que era o vizinho lá do Bolsonaro, no condomínio Viventes da Barra, que era o encarregado de atirar. E o Elcio não falou qual que era, o Elcio de Queiroz não falou qual era a função dele. E daí tinha ali, ó, Macalé, no banco de trás, estava lá no dia do assassinato para fazer essa contenção. Ok, mas mais do que isso, esse Macalé era o intermediário. Foi ele que levou o trabalho de assassinar Marielle para a equipe. Então, aqui ó, um trechinho do depoimento, né? Então, ali, ó, o promotor pergunta, só voltando um pouquinho na vigilância, além do Lessa e do Maxwell, o senhor tem conhecimento de mais alguém que tenha participado? E o Elcio respondeu, sim, da vigilância, o Edmilson Macalé se presente em todas, inclusive foi através do Edmilson que trouxe, vamos dizer, esse trabalho para eles. Essa missão para eles foi através do Macalé, que chegou até o Rony. Então, ele falou com todas as letras. Quem trouxe esse trabalho foi o Macalé, foi ele o intermediário. Ou seja, se tinha alguém que podia levar o mandante, era esse Macalé, né? Qual o problema? Ele foi assassinado. Então, a gente tem aqui, né, da mesma reportagem lá do Metrópolis. Segundo testemunhas, Macalé andava a pé na Avenida Santa Cruz, em Bangu, e caminhava na direção da sua BMW quando foi alvejado por homens que passavam dentro de um carro branco. Os assassinos não levaram sua arma, documentos ou pertences. O ex-PM morreu na hora e as investigações até hoje não solucionaram o crime. Ok, então as investigações não solucionaram o crime. Qual que é o grande problema? É que, convenientemente, ninguém investigou o crime. Vamos para outra reportagem lá no Metrópolis que vai nos contar que a polícia do Rio de Janeiro não investigou a morte de apontador por contratar assassino de Marielle. Daí ali no texto a gente vai ver. Como o crime não foi investigado, a Polícia Federal não tem elementos nem para saber se o assassinato teve ligação com o caso Marielle, ou se foi queima de arquivo ou com conexão com outros casos. O que é possível, né? Esses caras não estavam envolvidos em um único assassinato. Sim. Segundo as investigações da Polícia Federal, Edmilson da Silva era um sicário da milícia. Então, é isso aí que a gente tem nessa história, que a PM do Rio de Janeiro, muito convenientemente, simplesmente não investigou o assassinato do cara que poderia levar a gente ao mandante do crime da Marielle. É meio ambivalente, né, essa história toda, porque a gente fica... É meio que surpreendente que tá aparecendo esse tanto de informação agora, então a gente fica assim, caramba, eu achava que já era, né? Você fica meio tipo... não vai andar mais, já era, não sei o quê, tudo que aconteceu nos últimos 4 anos em relação, não só a essa investigação, mas a várias investigações que vêm sendo sistematicamente engavetadas ou, enfim, silenciadas aí. Então a gente não esperava que ia
ia vir tanta informação nova que ia desvendar um monte de coisa, mas ao mesmo tempo se dá de cara na parede, assim, em vários meandros aí, se dá de cara na parede, parece que a gente volta nessa estaca aí, tipo assim, não tem jeito, a gente não vai conseguir chegar no mandante, ou sei lá o quê. Eu não sei, eu acho que ainda tem a possibilidade, mas é ambivalente, você fica meio tipo assim, cara, mataram o cara, velho, ninguém investigou, tipo, e aí, sabe? Você vai, tipo, vai desvendando uns nós, assim, e não chega onde realmente importa, né? Pois é, isso é bem o que o Flávio Dino falou numa entrevista 2 semanas atrás, antes de sair toda essa questão da Marielle, o Flávio Dino falou, olha, vai ter novidades sobre o caso Marielle. Daí perguntaram, você acha que vai ser solucionado? Ele falou que ele estava com... Agora deixa eu lembrar a palavra exata, era um otimismo moderado, alguma Eu, coisa assim, é, é, porque justamente porque ele falando, olha, otimismo porque a gente tem novas revelações. Naquela altura ele provavelmente já sabia, a gente ainda não sabia, mas ele provavelmente já sabia da delação premiada do Alceu de Queiroz, mas o contido, moderado aí, justamente porque, cara, quanto tempo se passou, quanta coisa se é, perdeu nesse tempo, né? E é meio louco isso, assim, dessa coisa de chegar nessa coisa de delação premiada, que é um mecanismo polêmico, vamos dizer assim, né? Sim, Eu acho que até eu estava até vendo um vídeo esses dias do Otávio Guedes, lá do Globo News, e ele falando exatamente isso, assim, cara, a delação premiada, quando você está investigando crime de corrupção, você tem uma premissa ali, né, de que, tipo, não, vamos fazer delação premiada porque a gente vai chegar no dinheiro e o dinheiro vai ser devolvido, mas a gente está investigando um assassinato. Então, assim, a vida não vai ser devolvida. Então, assim, será que a delação premiada é realmente a maneira mais eficaz, ética, correta, sei lá, qual adjetivo a gente escolhe. Será que é a melhor maneira mesmo de conduzir essa investigação? Eu não sei, do jeito que tá, qualquer condução, às vezes é uma condução, assim, a gente tá tão com parâmetros tão lá embaixo que, tipo, só de existir uma investigação, só de existir uma vontade política de resolver o crime, de solucionar esse crime, a gente já fica assim, que alívio. Mas é porque o parâmetro é muito baixo, né? Este vídeo é um despatrocínio Casas Bahia. Além do mascote infantil, a empresa conta com um largo histórico de intimidade com a infância no Brasil. Não acredita? Pesquise a biografia do fundador da empresa, Samuel Klein, e descubra a preocupação com o bem-estar das crianças do Brasil. Casas Bahia. Ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.